há uma mudança de postura do profissional, né, de cada um dos funcionários. É interessante dizer também, por nós sermos uma empresa pública, nós podemos, os nossos clientes, a SAP, o ITESP, Polícia Civil, Meio Ambiente, prefeituras, eles podem nos contratar com dispensa de licitação, desde que o preço que nós praticamos seja compatível com o preço do jeito do mercado. Então, isso é um facilitador. Por isso, nós somos contratados por esses órgãos, e isso dá uma certa agilidade no processo desses órgãos. Né? É uma vantagem. A única, porque o preço é preço de mercado. Quem vai pagar uma empresa privada é o mesmo que vai pagar. Não dá para entender que a Codasco é uma empresa de economia mista? Isso. Exatamente. É isso. Porque a questão dos funcionários serem seletistas, não necessariamente estatutários. São seletistas, a grande maioria. Não. Que nós temos de estatutário, do regime, é o pessoal que veio do departamento de engenharia, que era uma administração direta, e foi incorporado pela CAIC. Nós temos alguns funcionários ainda que são do regime ali, do funcionário público. Foi feito em 2008, que muitas vagas não foram preenchidas. Mas as demais, enfim, já está encerrada, por exemplo, vai ser esse concurso, certo? Quer dizer que vou entender que para aquela que eu prestei na área de administração, então as vagas já foram completas. Já foram chamadas. Já chamamos os primeiros, alguns, já por qualquer razão, já saíram. Nós estamos chamando o próximo. Tá certo? Aqui nós estamos um novo processo seletivo na área operacional. Mecânico, operador de máquinas e motorista. Essas três categorias nós não conseguimos preencher desse último processo seletivo. A parte administrativa, vamos dizer assim, que apoia, nós estamos chamando. A pessoa, tem vários casos que a pessoa prestou concurso, passou. Foi chamada, a empresa cobriu a oferta nossa. Então, nós chamamos o próximo. Teve caso de que a pessoa passou, engenheiro, outros cargos aí, e passou, eles são aqueles concursistas, que fazem concurso. Exatamente. Ele tinha emissão porque saiu o resultado de um outro concurso. É um negócio muito dinâmico. E como nesses cargos nós temos um número grande de aprovados, então nós vamos chamar o próximo. Ele vai entrar aí no final do ano. Vocês trabalham com recursos de terceiros ou só com funcionários nossos? Terceiro, com certeza. Nós até então, nós tínhamos 200 funcionários. Nós estamos com 375. Estou falando aqui de alguém de demissão. Nós temos 355 a 75 funcionários. E nos faltam 73 de concurso. Então, 73 de operador, mecânico. Então, vocês terceirizam parte da responsabilidade. Para que o agricultor tenha o acesso a todos os serviços da Codasco, o que irá estar fazendo com a EPC, essas coisas? Ele pode agregar-se à empresa? Como ele pode fazer isso? Ele necessita de uma prestação? Isso, pode se tornar um sócio, como um agricultor se torna um sócio da Codasco? Não tem. O acionista majoritário é a Secretaria da Fazenda, os outros estados. 99,9% tem minoritários. Eu sou acionista. Você é diretor, Luiz também. Então, uma ação.
Mas ela é 99, não há abertura. Então saiu. Foi pedido a empresa, uma das energéticas, foi vendida. As ações que ela tinha na Copasa. Saiu com ela. Saiu daí, né? Foi vendendo. E nós temos alguns investidores lá de trás. Isso é da época do Jaime, não sei bem como é que é isso aí. O Jaime aí é decano da Copasa. Nós temos vários investidores pequenos, acionistas, muito pequenos, né? E ainda estão ativos, além de algumas empresas do Estado. Por exemplo, o IMESP. A imprensa oficial é acionista nossa. No caso do programa Melhor Caminho, que era citadas, quanto sai em valor aproximadamente por quilômetro para recuperar? Só para a gente ter uma ideia. Na realidade, necessita de um orçamento, né? Porque cada quilômetro é um quilômetro dentro da realidade de cada município. Pode ser variado de acordo com a dificuldade. Fala em torno de 35 mil, 40. Por quilômetro? Não, mas olha só. A brita, nós usamos brita. Brita. Você não sabe o que é brita, pedra, né? Pedra britada. A brita é de 30% a 40%, até mais lá na região do Prudente, lá no fundão do Prudente. O valor não. 30%, até mais de 40% do valor. Do valor. Só nisso, só esse A item. escassez desse material faz com que participe quase com 50% do custo da hospital. Então, o último, esse ano foi em torno de 80 mil, chegou, né? Foi 1.020 quilômetros por aí, 79 milhões e o seu quase 80 milhões. Isso deu um pouco menos de 80 mil reais por quilômetro em média. Então, tudo. É a placa. Tem a placa do caminho, né? Uma referência de asfaltado, para ela ter uma ideia, tudo que você foi o asfalto. É, 1 quilômetro de asfalto, por exemplo. Pra você ter uma ideia, Adriano, eu acho. É chocado, né? É chocado, né? É que eu falei para ele dar uma referência, quanto Não custa dá o asfalto. dando asfalto é bom. Fazer 1 quilômetro de asfalto para você ter uma base, ter um parâmetro, né? Quanto é o quilômetro? Então, o quilômetro do asfalto também é complicado de falar. Certamente passa de 600, mais simples aí, 600 mil. Por quilômetro. Por quilômetro. Tá? Aí você pega uma estrada melhor e tal. E o custo desse material que ele citou, que é um entulho de obra, a construção, diminui, obviamente. Olha, a gente imagina que poderá empatar. Diminuir muito. Você tem o trabalho da triagem, né, do Tem material. todo um processo, você tem o gerador desse material, depois tem que ter um local, levar num local onde ele faz a primeira triagem,